gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início então neste culto, nós vamos ter a nossa palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, agradecendo por tudo e pedindo a bênção e a inspiração para este culto que agora começa. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de misericórdia e de bondade, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua santa presença. Agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos recebidas até aqui, por mais este dia, pela saúde, pela graça, pelas vitórias, pelo alimento, pela água, pelo ar, pela família, pelos irmãos, enfim, pelo trabalho, pelos negócios, pela saúde, por tudo, ó Pai. Nós damos graças ao Senhor agora. E agora também pedimos perdão por todos os nossos erros, nossas muitas fraquezas. O Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoe, nos ajude, nos dê vitória a cada dia para vencermos, Senhor, as tentações, vencermos as lutas, as dificuldades, de um modo geral. E também, Senhor, pedimos que o Senhor nos dê a inspiração para este culto, nos dê a direção, a orientação, e que tudo que nós fizermos aqui seja correto, seja da Tua vontade, e para a glória do Teu santo nome, e para a edificação do Teu povo, ó Pai. E nós pedimos tudo isso humildemente, e é no nome do Senhor Jesus Cristo, Teu amado Filho, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, meus amados, a escritura que vamos ler nesta oportunidade, não é? Será 2 aos Coríntios, capítulo 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. E nós começaremos no versículo 14, né? E a mensagem que está em apreço é a mensagem Escolhendo uma Noiva, que nós vimos estudando ela já há alguns cultos. E então, depois da leitura, nós vamos para a mensagem Permitindo o Senhor. Mas agora nós vamos ter a parte de adoração e louvores, de cânticos, e todos nós vamos cantar juntos, vamos adorar juntos ao Senhor. E depois, então, da parte de louvores, nós teremos a oração intercessória em favor uns dos outros. Então você já sabe, quando você vai estar participando do culto, coloque em pauta, coloque na presença do Senhor a tua necessidade ou a oração que você vai fazer em favor de alguém, não é? Isso será então depois dos cânticos, depois dos louvores. Adoremos ao Senhor agora então, com nossa alma, com nosso espírito alegre.
Amém. Servidor, vivo sempre a vacilar. Ser Jesus meu protetor, só contigo, Senhor, quero andar. Ao teu lado quero andar. Livre de qualquer temor, quero em ti sempre confiar e viver para ti, ó Senhor. Neste mundo a terra dói, quem se importa se eu cair? Quem está em meu favor? Só Jesus poderá me remir. Ao teu lado quero andar, livre de qualquer temor. Senhor, junto a ti, meu Salvador, para sempre eu quero estar. Oh, conduz-me com amor nas moradas do teu doce lar. Quero andar, livre de qualquer temor. Quero em ti sempre confiar e viver para ti, ó Senhor. Peregrinando pelas montanhas, dentro dos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche minha alma. Glória de Deus, aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Se vejo sombras por toda parte,
desperto, mestre seguindo, tenho alegria na salvação. Brilho celeste, enche minha alma, glória de Deus. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Contarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Cantarei a linda história de Jesus e seu amor. Com fervor na sua glória, louvarei ao Salvador. Eu andei do lar distante, prestes já a perecer, mas Jesus então buscou-me e salvou meu pobre ser. Cantarei a linda história de Jesus e seu amor. Com fervor na sua glória, louvarei ao Salvador. Muitas vezes dias tristes e aflições me sobrevêm, mas Jesus depressa estende sua mão que me sustém. Cantarei a linda história de Jesus e seu amor. Com fervor na sua glória, louvarei ao Salvador. Tudo é belo em derredor, com amor no lar. A beleza em cada flor, com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz, luz, saúde e gozo traz, sempre amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Na choupana há prazer, com amor no lar. Onde mal não pode haver, com amor no lar. Cada rosa em seu matiz, vozes de aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz, com amor
lar. Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar. Faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Amém. Graças a Deus, né? Que o Senhor Deus receba os nossos louvores. E agora nós vamos então fazer a oração intercessória, a oração da fé, né? E também a gente nunca fala nos cultos online, mas também é a hora da oferta. Você vai ofertar também agora aí, onde você estiver, porque o culto, a oferta faz parte da adoração, diz o profeta, não é? Mas a gente nunca fala todos os dias, porque todo mundo já sabe que chegou esse momento, é o momento da oferta também, não é? Mas oremos então agora, intercedendo uns pelos outros. Senhor Deus, Pai, mais uma vez estamos com os nossos olhos fechados e falando com o Senhor humildemente, com toda a reverência, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é por Ele que nós temos a graça de podermos falar com o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. E neste momento nós pedimos em favor de todas as pessoas necessitadas. Alguém que está no culto agora, participando do culto e que está necessitado, mesmo não tendo sido enviado um pedido formal, mas o Senhor é conhecedor, o Senhor é onisciente, é onipresente, é onipotente, o Senhor sabe o que a pessoa precisa, então ajuda cada um agora, Senhor, dando vitória, dando a Tua bênção, socorrendo na necessidade. Se é doença, que o Senhor possa curar essa doença. Doença não é de Deus, doença é do diabo. Então que o Senhor possa tirar essa enfermidade da pessoa, seja qual for, se é algum problema financeiro, problema de trabalho, problema com a família, problema em qualquer situação, em qualquer circunstância, que o Senhor possa ajudar a cada um, por misericórdia, por compaixão, ó Deus. Ajuda os Teus filhos nas necessidades. Nós entregamos cada um em Tuas santas e poderosas mãos, e o Senhor certamente os ajudará a todos, ou seja, nos ajudará a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos estas bênçãos e agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Então nós vamos aqui, irmãos, agora ler nas Escrituras Sagradas, conforme anunciado, no capítulo 6 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, começando no versículo 14, não é? Onde diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Amém. Graças a Deus. É certo que é uma escritura tão conhecida, não é?
todas as pessoas que leem a Bíblia conhecem essas escrituras, né? Mas elas continuam sendo verdadeiras, continuam sendo a palavra de Deus. Isso não moderniza nunca. Nunca fica novo, nunca fica diferente. É sempre a palavra de Deus mesmo, não é? E às vezes eu conheço essas escrituras há 60 anos, mais de 60 anos, não é? E é sempre assim, mas só que parece que as coisas começam a ficar um pouco naturais, né? E aí parece que não se leva muito a sério aquilo que está escrito. Mas é só uma pequena observação aqui, e depois nós já iremos para a mensagem, porque esse texto é para concordar com o trecho da mensagem que nós estamos estudando, né? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Eu não sei se todos saberiam o que significa essa expressão jugo desigual. Quando os carreiros trabalhavam com carro de boi, então o carro de boi não era como as carroças, os que usam cavalos, não é? Na carroça, onde usa cavalos, tem 2 varais, chama varal aquilo, 2 varais, um cada lado, e coloca-se um cavalo ali no meio, e coloca as correntes nele, os engates, e ele puxa aquela carroça, não é? E às vezes, quando é muito pesado, tem um outro cavalo do lado de fora do varal, que é chamado o da balança, né? Quando está muito pesado para o cavalo, coloca-se um outro do lado de fora dos varais, que chama-se o cavalo da balança. Mas o carro de boi só tem um varal só no meio. E então coloca-se um boi de um lado e outro boi de outro lado. E aí coloca-se as correntes e eles então vão puxar aquele carro através daquelas correntes, não é? E o que acontece? Os bois não podem ser um maior que o outro, um mais forte que o outro, porque se um for mais forte que o outro, um mais grande e um menor, o que vai acontecer? O mais grande vai fazer força sozinho, vai puxar sozinho o carro, não é? Porque o mais pequeno, ele é menor, então ele nunca chega a fazer a força, o outro já está fazendo, né? E também tem alguns detalhes, as correntes têm que ficar esticadas na mesma proporção, né? São detalhes. E aqui a Bíblia disse então que não era para que nós nos prendêssemos a um jugo desigual. Porque jugo desigual são parcerias diferentes, né? São desiguais, mais força, mais paciência, menos paciência, mais religião, menos religião. É isso aí, é a desigualdade, mas aqui ele está se referindo na questão da fé, na questão religiosa, que São Paulo disse, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Agora, isso aqui iria longe se nós fôssemos comentar isso aqui, né? A gente ia muito longe, porque existem muitos fatores que implicam na expressão desigual, jugo desigual. Por exemplo, um muito rico casado com um muito pobre, ou uma, né, que seja, toda vez que sair uma briga entre eles, uma discussão, um desentendimento, o mais rico vai jogar no rosto do outro. Por que não dizer na cara, não é? Jogar na cara do outro. Você casou comigo por causa do meu dinheiro, né? E cores diferentes, porque nós não temos preconceito racial. Cristão não tem isso, Deus não tem preconceito, Ele é Pai de todos, não é? Mas se são pessoas de etnias diferentes, sempre dá conflito. Quer dizer, desigual é isso, não é? Então, nós não vamos ficar muito tempo aqui porque vamos para a mensagem. Mas é só para fazer uma pequena base aqui. Quando se vai prender-se a alguém, principalmente como nós estamos estudando a mensagem que é escolhendo uma noiva,
quando se vai prender alguém ou vai se unir a alguém, tem que se observar os detalhes, a igualdade de pensamentos, a natureza de cada um, o gênio, não é? E tudo isso aí. Mas então, vamos ficar assim e depois você, desejando, medita melhor na Escritura, não é? Agora nós vamos entrar aqui então na mensagem Escolhendo uma Noiva, pregada pelo irmão Brana, profeta de Deus, e começaremos a partir do parágrafo 47. Então aqui no 47 ele diz assim: e quantas mulheres hoje, e vice-versa, homens, que poderiam afastar uma boa mulher de Deus, ou afastar um bom homem de Deus. Então é por esse motivo que o apóstolo aconselhou que não nos prendêssemos a um jugo desigual. Porque aí, eu não sei se eu exageraria em dizer isto, mas 90% das vezes o infiel tira o fiel da presença de Deus. 90% das vezes, e vai sobrar uns 10% aí para o fiel conseguir arrastar o infiel para Deus, não é? Mas geralmente é assim, na prática. Então ele está dizendo aqui, tira um homem de Deus tentando lhe dizer sobre essa religião. Vocês, rapazes pentecostais, aquela religião, eles dizem, aquilo é antiquado, são nuvens passadas, não creia nela, é melhor você orar bastante, aqui não creia nela, tem um ponto final, né? Porque estava entre aspas, esses ditos aí que alguém diria, né? Agora o profeta diz, é melhor você orar bastante antes de se casar com essa garota. Não importa quão bonita seja ela, a mesma coisa com o homem. Ela o persuadiu. Então, você não acredite em alguém que diga assim, não, a gente começa a namorar e eu vou para a sua igreja. Não acredite nisso. Estou falando como uma pessoa experiente, com uma pessoa que já tem 71 anos de idade. Não acredite nessas coisas. Deixa ele ou ela se converter primeiro. E depois você deixa passar uns 5 anos por aí, para ver se ele converteu a Cristo ou a você, né? Porque geralmente é isso que dá. Ele não se converteu ou ela não se converteu, ela queria você ou ele queria você e ele... A pessoa que diz isso, na verdade, é um mau caráter. Falei, não, eu vou para a sua igreja e a gente que se casa. Então, essa pessoa, você já começa daí. Falei, não, vai para a minha igreja para aceitar Jesus Cristo como Salvador e viver uma vida como cristão, não para casar comigo, né? Porque isso já representa um mau caráter. Quer dizer, ele está se vendendo, então? Ele não crê, ele não é fiel naquilo que ele crê, que ele era, ou é? E pronto, você já descobre na hora, né? Agora, quando a pessoa se converte por Cristo, é outra coisa, diferente, né? Mas vamos aqui, né? Ela o persuadiu fazendo-o sair da vontade de Deus e fez com que ele fizesse algo que ele não deveria ter feito. Através daquilo, causou a morte de toda a raça humana. Porque ele está se referindo a Adão e Eva, né? Ela o persuadiu, o Senhor Deus tinha dito, não coma desse fruto, não toque nele, porque vocês morrem. Né? Se vocês fizerem isso. Mas o profeta disse, mas ela, Eva, o persuadiu a fazer. Né? E aí, por causa disso, ele derrubou toda a raça humana do outro lado do abismo. Agora, essa é a razão pela qual a Bíblia proíbe que ela ensine ou pregue ou maneje a palavra de Deus de alguma forma. Eu sei, irmãs, muitas de vocês dizem, o Senhor me chamou para pregar. Agora, eu não vou discutir com você, mas eu vou lhe dizer, a palavra diz que você não pode fazer isso. Ela não deve ensinar ou usar de qualquer autoridade, mas que esteja em silêncio.
Bem, você diz, o Senhor me disse para fazer isso. Eu não duvido disso, nem um pouquinho. Você ouviu minha mensagem ontem à noite a respeito de Balaão. Não condenemos, eu abro um parênteses aqui, né? Não condenemos o profeta sem primeiro observar as Escrituras e o que ele mostra para nós. Porque sem profeta nós somos todos iguais. Essa é a verdade. Não condenemos o profeta quando ele diz uma coisa antes de observarmos seus argumentos, a Escritura que ele mostra para a gente. Então olha só isso aqui. Vocês viram a mensagem ontem à noite a respeito de Balaão. Balaão obteve sua primeira decisão direta de Deus. Não faça isso. Primeira coisa que Deus falou para ele foi isso. Não faça isso. Mas ele continuou com a sua teimosia até que Deus lhe disse que fosse. Vocês perceberam? A irmã diz assim, mas o Senhor me falou que fosse pregar, não é? E ser uma missionária ou qualquer coisa assim. Ele disse, eu não duvido nem um pouquinho que possa ter sido isso mesmo, na verdade. Mas observe Balaão, ele disse. A primeira coisa que Deus falou para ele era para não ir amaldiçoar Israel. Mas ele continuou na teimosia dele e o Senhor mandou ele, então vai. Você prestou atenção que Deus tem duas vontades? Tem a vontade perfeita e a vontade permissiva. Então, vamos aqui que a gente não precisa adiantar tanto, que com certeza ele vai falar, né? Deus lhe disse que fosse. Deus pode permitir que você pregue. Eu não estou dizendo que não, mas isto não está de acordo ao plano de sua palavra original. Agora, qual de nós gostaríamos de estar fazendo uma coisa para Deus na sua vontade permissiva? Uma pessoa cristã não ficaria feliz com isso, não ficaria satisfeita com isso. Na sua alma cristã, cheia do Espírito Santo, não ficaria. Eu não quero, assim também não quero, não é? Se eu contar uma coisa para vocês, eu acho que não tem nada demais. A vida da gente é um livro assim, que pode ser lido por qualquer pessoa, não é? Mas deixa eu contar rapidamente então uma coisa aqui. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade e eu comecei a aprender a fumar, né? Porque, se você se lembrar, mas o pastor disse que é crente desde os 8 anos, sim, eu sou crente desde os 8 anos. E eu não deixei de ser crente quando quis aprender a fumar. Eu só estava rebeliando. Eu estava sendo rebelde, na verdade, né? Porque vem a adolescência, você sabe como é que é, mas vamos pular um pouco desses comentários aí, né? Então eu estava aprendendo a fumar, mas o meu pai não queria que eu fumasse. Então o que eu fazia? Eu comprava o maço de cigarros e nós morávamos numa casa antiga, aqueles casarões de fazenda, não é? Que tem os telhados assim, tem as vigotas que chamam pontaletes, né? E depois tem as paredes niveladas. Então não tinha forro, não tinha laje, nada. E as casas de fazenda são muito grandes, então tinha lá 5 cômodos. E eu comprava o meu cigarro e colocava, ia lá no quarto onde eu dormia, subia na guarda da cama, aquelas camas antigas de mola. Parece que os irmãos mais velhos estão revivendo agora, né? Aquelas camas de mola, aquelas arco assim, né? Muito fortes. E eu subia nela e colocava o maço de cigarro em cima da vigota, assim, que passava por cima da parede, né? Para sustentar os pontaletes. Eu colocava bem no meio, assim, da vigota, para não passar nem para um lado e nem para o outro. Colocava lá e descia da cama, escondia o cigarro. Aí, chegou num domingo, o time de futebol da fazenda nossa ia jogar numa outra fazenda. Então ia com o caminhão da fazenda, o administrador dava o caminhão, né? E eu falei para o meu pai, pai, o senhor deixa eu ir no jogo de futebol hoje com o pessoal, né? Ele falou, não, filho, ele era muito assim, ele era muito carinhoso, né? Assim, ele falou, não, ele chamava eu de Fiico, né? Não, Fiico, não vai não.
O pai não quer que você anda por aí, que é muito perigoso. Esse caminhão não tinha toldo, não tinha nada não, né? Senta tudo na carroceria assim, e é tudo rapaziada. E se um brinca, faz uma brincadeira, ela empurra, cai para fora do caminhão, morre, né? Então era perigoso mesmo, né? Mas eu falei, pai, mas todo mundo vai, só eu que não posso ir, tá? Essa história de menino, né? De garoto. Deixa eu ir, pai, né? Aí ele falou, e ele não tinha água assim, geladeira, aquele tempo a gente não tinha geladeira, não tinha fogão a gás, não tinha panela de pressão, não tinha nada, não é? E ele falou assim, não, filho, faz o seguinte, vai lá embaixo na mina, buscar um caldeirão de água, aqueles caldeirões grandes assim, né? Vai buscar um caldeirão de água lá na mina, para mim, bem fresquinho, que você não vai no jogo não, né? E você busca água pro pai, e quando você voltar de lá, o pai deixa você pegar o cigarro que está lá em cima da estronca. Você já pensou? Que vergonha que eu passei. Bom, para mim foi a maior vergonha do mundo. Que jogo que? Nem lembrei mais de jogo. Fiquei com tanta vergonha. Ele não me bateu, ele não me fez nada. Ele só falou isso. Ele não queria que eu fumasse, né? Mas ele já sabia que eu estava sendo rebelde, ele já sabia que eu estava desobedecendo. Fazer o quê, né? Aí ele disse, então você vai buscar água que o pai deixa você pegar o cigarro, que o pai libera para você fumar. Meu Deus do céu, que vergonha, eu nunca esqueço isso. Isso daí já faz quase 60 anos, né? E eu não esqueço isso. Por quê? Porque ele estava deixando eu fumar pela vontade permissiva. E não era pela vontade perfeita, original. E a mesma coisa com Deus. Se Deus não quer que você faça uma coisa e você tema, Senhor, mas eu quero, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero, me dá, Senhor, e Ele der, que for pela vontade permissiva, se você tiver o Espírito Santo na sua alma, você não vai gostar, você não vai querer. Assim também não quero, Senhor, eu queria pela vontade perfeita, né? Então é isso aqui que nós estamos estudando agora, aqui, ó. Você quer pela palavra o plano sobre sua própria palavra original, pois ela tem que estar sob obediência, como também diz a lei. Está falando da mulher. Como também diz a lei. É verdade, portanto, ela não está suposta a fazer isso. Agora, observe outra vez que a noiva natural tipifica a espiritual. A palavra diz que ela foi feita para o homem e não o homem feito para ela. Agora, eu vou falar o porquê disto em poucos minutos. Então, você sabe, talvez quando você vem para a mensagem assim, as pessoas falam um monte de coisas para te desencorajar. Quando você está escutando a mensagem, está gostando da mensagem do profeta e está querendo aceitar, as pessoas que não querem que você aceite, eles jogam um monte de obstáculo, um monte de tropeço na tua frente e falam muitas mentiras também, né? Falam verdades, mas falam mentiras também para desanimar você a respeito disso. Mas então não perde que ele diz, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, né? Em poucos minutos. A respeito da noiva de Cristo, mas estou tentando lhes mostrar a base disto. A mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher. Esta é a razão pela qual, sob as antigas leis, a poligamia era legalizada. Você não pode ir embora sem continuar ouvindo, senão você vai perder o fio da meada e você vai perder a bênção também, não é? Então, a poligamia era legalizada. Veja, Davi assentado ali com 500 esposas. E a Bíblia diz que ele era um homem segundo o próprio coração de Deus. Isso é bíblico, ninguém pode discordar disso. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia também diz que ele tinha 500 esposas, né? Com 500 esposas, segundo o coração de Deus, e com 500 esposas, e Salomão com 1000. Mas
nenhuma destas mulheres podia ter outro esposo. Isso está na Bíblia, na sua Bíblia. Se você ler a Bíblia, está aí na sua Bíblia, não é? Nenhuma dessas mulheres podia ter outro esposo. Pegue minha fita a respeito de casamento e divórcio. Ali em cima, na montanha, em Tucson, aqui, há não muito tempo atrás, eu estava ali em cima orando a respeito disso, de casamento e divórcio, não é? Eles dispensaram as aulas. Presta bem atenção, está falando de escola mesmo, escola das crianças. Eles dispensaram as aulas para que pudessem ver aquela coluna de fogo circulando na montanha e indo e voltando em forma de funil, para cima e para baixo. Você captou isso? Quer dizer, o irmão Branham estava na montanha orando. E o Senhor Deus ia dar para ele a revelação sobre esse assunto, sobre casamento e divórcio. E a coluna de fogo subia e descia assim, aquele redemoinho de fogo, né? Subia e descia. E olha só, e a professora, ela dispensou as crianças da aula para ficar vendo aquilo. Então é isso que ele está dizendo aqui, olha só, na montanha, e indo e voltando em forma de funil, para cima e para baixo. As pessoas aqui sabem disto, estavam ali e viram aquilo. E isto, quando ele me disse a verdade sobre estas perguntas sobre casamento e divórcio. Se existe uma parte indo para esse lado, uma parte de doutrinas, né? Indo para esse lado, e outra indo para aquele lado, tem que haver uma verdade em algum lugar, e depois daqueles 7 selos, ele me mostrou qual era a verdade sobre isso. Não sei se ele vai falar aqui, mas na mensagem de casamento e divórcio ele fala que todas as vezes que apareceu um líder na terra, mandado por Deus, ele enfrentou problema de casamento e divórcio. Se você vai lembrar agora, vai observar, você vai ver Moisés teve que resolver essa questão, casamento e divórcio, não é? Quando veio o Senhor Jesus Cristo, ele teve essa questão de novo, casamento e divórcio. Quando veio São Paulo de novo teve que falar sobre esse assunto. Então presta atenção, agora o profeta veio agora, teve que falar de novo sobre isso, casamento e divórcio. Então, observe, parágrafo 50, observe agora. Ela podia ter apenas um marido porque a mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher. Todas aquelas mulheres eram esposas apenas de Davi. Aquilo era um tipo, as 500 esposas, era um tipo. Quando Cristo se assentar no trono, no milênio, sua noiva não será uma pessoa. Agora você vai começar a entender por que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é composta de muitíssimos membros, né? Relativamente falando, ela é chamada a noiva, a esposa, não é? É noiva porque não casou ainda, que o casamento vai ser nas bodas do Cordeiro, não é? Então, sua noiva não será uma pessoa, mas será dezenas de milhares. A noiva, todos em um. E Davi possuía muitas esposas individuais, mas apenas todas elas juntas eram a sua esposa. Como todo o corpo de crentes forma a noiva de Cristo, porque foi ela a mulher, ele era o homem. Agora, isso aqui é bom, com certeza, muitos que estão agora acompanhando não sabiam desse detalhe, não é? Importante que essas coisas vai formando a base da sua fé verdadeira na palavra, não é? Então, agora, nós fomos feitos para Cristo. Cristo não foi feito para nós. É isto o que estamos tentando fazer hoje em nossos textos. E tentar fazer, tentar fazer com que a palavra, a qual é Cristo, se encaixe em nós.
em vez de tentarmos nos encaixar na palavra. Olha só isso, não é? Bom, esta é a diferença. Quando um homem escolhe uma certa moça de uma família, ele não deve descansar na beleza, porque a beleza é enganadora. E a beleza moderna do mundo é do diabo. Ó, eu ouço alguém dizer ali fora, tome cuidado, pregador. Eles dizem para ele, tome cuidado, pregador. Eu disse que estas coisas sobre a terra que são chamadas de beleza são absolutamente do diabo. Eu te provarei isso. E então, à luz com A com crásia, né? À luz desta observação, vamos examinar a santa palavra de Deus para ver se isso está correto ou não. E algumas de vocês, mulheres, querem ser tão bonitas. Veja de onde isso veio. No princípio descobrimos que Satanás era tão bonito que enganou até os anjos. Antes de ter gente aqui, né? Na terra. Ele era tão bonito que enganou até os anjos. Ele era o anjo mais bonito de todos eles. Mostra que isso é do diabo. Provérbios dizem, Salomão diz, a beleza é vã. Isso é correto. O pecado é bonito, com certeza é atrativo. Eu quero lhe perguntar e dizer algo aqui para você. E eu quero que você observe em poucos minutos de todas as espécies no mundo, abre parêntese, pássaros, animais, fecha parêntese. Descobrimos que na vida animal todos, isso aqui são pepitas que você precisa observar. Né? Se você não é da mensagem, não fica com raiva não. Tenta ouvir primeiro. Né? Agora os da mensagem gostam, aceitam e ficam felizes. Né? Mas olha isso. Observe, descobrimos que na vida animal, todos, exceto os humanos, é o macho que é bonito e não a fêmea. Esse detalhe não sei se você já tinha observado. Se não é da mensagem, se é da mensagem, o profeta já deu a informação, né? Mas se não é da mensagem, pode ser que você não tinha observado isso, né? Toda a natureza, os animais, o macho é mais bonito que a fêmea, exceto no ser humano, que é a mulher que é mais bonita que os homens, não é? Por quê? Por que isto? Veja veja o servo, o grande, bonito macho com seus chifres e a pequena corça, veja, a galinha, a pequena galinha pintada e o grande, bonito galo cheio de penas. Não há nada, nenhuma fêmea, exceto a mulher que poderia ser imoral. Elas são mais feias, as fêmeas dos animais, né? De toda a natureza. Mas não há nenhuma delas, porque às vezes, desculpe a expressão, né? Eu vou usar a expressão porque não é um termo pejorativo, né? Quando quer se denegrir uma mulher, chama-se, ela é pior que uma cadela, né? Mas a cadela não é imoral, não, né? A galinha também não é imoral, e diz também sobre a galinha, né? Fulano é igual a uma galinha. Não, a galinha não é imoral, não. E nem a cadela também, né? Então é isso que ele está dizendo aqui. Exceto, ele disse aqui, deixa eu tirar isso aqui que marca aqui, caramba. Nada, nenhuma fêmea, exceto a mulher, que poderia ser imoral. Você chama uma cachorra de cadela, você chama uma porca de porca, porém, moralmente, elas têm mais moral do que a metade das estrelas de cinema
que existem por aqui. É por isso que o homem diz para ele, cuidado, pregador, toma cuidado. Né? É perigoso alguém até querer te matar por causa disto. Já não basta não aceitar, não crer, né? Mas ele, por isso que diz, toma cuidado, pregador. Mas ele está dizendo aqui, ó, as cachorras, as porcas e tudo, elas têm mais moral do que a metade das estrelas de cinema, né? Que existem por aqui. Elas não podem ter nada mais a não ser moral. E a mulher foi o que se voltou para a perversão. Isso é correto. Vê, você, aonde a beleza a leva agora, descobrimos que esta é a razão pela qual hoje a beleza das mulheres está em ascensão. Não pode perder nada que ele vai dizer aqui. Pearl Bryan, você já viu a sua foto que estava suposta a ser a grande beleza da América? Não existe nenhum garoto em nenhuma escola que não a tenha. Os meninos, os rapazinhos, né? Todos com a foto da pessoa, né? Que seria a beleza, acho que Miss América, não é? Não existe nenhum menino na escola que não a tenha. Você sabia que isso estava suposto a ser dessa maneira? Você sabia que a Bíblia diz que esta é a maneira que isto seria? Você sabia que a queda veio através da mulher no princípio? E a queda no final, isso terminará do mesmo modo. Mulheres com autoridade, governando os homens e assim por diante. Você sabia que as Escrituras dizem isto? Você sabia que no dia em que ela colocou roupas de homem e cortou seu cabelo, todas estas coisas que são contrárias à palavra de Deus, e você sabia que ela representa a igreja? A mulher, né? Representa a igreja. Quando observe o que as mulheres estão fazendo e observe o que a igreja está fazendo. Isso é exatamente correto. Agora, isso é tão verdadeiro o quanto verdadeira a palavra de Deus. Nenhuma outra fêmea pode ser tão baixa quanto pode ser a mulher. E ainda, através disso, sendo ela não estava na criação original. Os pássaros, macho e fêmea. Os animais, macho e fêmea. Mas na vida humana, Deus fez somente o homem. Você, meu irmão, que está ouvindo, que está acompanhando, por acaso até, você começou a gostar, né? Você já reparou isso? Que quando Deus criou todos os viventes, Ele criou galo, galinha, boi, vaca, cachorro, cadela, porco, porca, né? Criou o casal. Mas o homem, Ele criou só o homem, não criou a fêmea. Você já tinha prestado atenção nisso, não é? Então, você tem que acompanhar até o fim, no outro culto também, senão você vai ficar só pela metade e não vai ser bom para você não, né? Deus fez somente o homem e Ele a tirou dele. Lembra bem? Ele tirou a mulher daqui do lado esquerdo dele, né? E Ele a tirou dele. E a mulher é um subproduto do homem, porque Deus não instituiu tal coisa. Então você não pode esquecer, porque vai lendo, você vai esquecendo. Não esqueça que Deus deu isso para ele, o profeta, lá na montanha com o redemoinho de fogo subindo e descendo, a coluna de fogo, né? E as pessoas que estavam perto, moravam perto daquela montanha, viram isso, presenciaram isso, crentes e não crentes. Como eu já disse, a professora liberou as crianças da escola para poder ficar vendo. E então eles não sabiam o que era aquilo, parecia que era alguma coisa assim, estava acontecendo nos astros, qualquer coisa, né?
E um garoto que estava na escola, que era da igreja do profeta irmão Brana, disse, não, esse é o irmão Brana que está lá na montanha. E Deus está falando com ele. O menino falou isso para os outros. Não, para a professora. Não, professora, não é nada nos astros, não. É que o irmão Brana está na montanha lá e o Senhor Deus está falando com ele, a coluna de fogo está subindo e descendo. É verdade isso, não é? Então, Deus não instituiu tal coisa. Examinai as Escrituras. Isto é exatamente correto. Deus, não, Senhor, em sua criação original, ela foi colocada ali fora, mas se ela puder se manter corretamente, que maior recompensa tem ela do que o homem? Viu só? Porque alguém diz, não, esse profeta é machista, essa igreja é machista, esse pastor é machista. Não, não é. Não é assim, olha isso. Mas se essa mulher, se esse ser humano feminino, não é? O outro é masculino, se o ser humano feminino puder se manter na sua posição correta, ele diz aqui, olha quanta recompensa maior ela tem do que o homem, não é? Ela é colocada em um terreno de testes, através dela veio a morte, por causa dela lá no Éden, através dela veio a morte, ela é culpada de toda a morte, ponto final. Mas olha isto, mas então Deus voltou e usou uma para trazer a vida de volta. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então ela trouxe a morte lá no Éden, mas depois ela trouxe o Senhor Jesus Cristo, que voltou à vida, trouxe a vida de volta, não é? Olha que coisa maravilhosa, novamente trouxe seu filho através da mulher, de uma que era obediente, mas uma que é ruim é a pior coisa que existe. Não existe nada que possa ser tão baixo. Caim, filho de Satanás, pensava que Deus aceitava a beleza. Ele faz isso hoje. Você já certamente vai se lembrar que ele está falando aqui por causa do sacrifício de Caim, não é? Vamos aí. Ele faz isso hoje. Caim era filho de Satanás. Bem, agora, você diz, nós não vamos entrar em detalhes nisto, mas deixe-me apenas estabelecer isso para você. A Bíblia diz que ele era do maligno. Ah, é mesmo, a Bíblia diz mesmo. Nas cartas de João, falou, não como Caim que era do maligno, porque se assusta, mas o profeta está exagerando, está indo longe demais, falar que Caim era filho de Satanás. Não, São João já tinha dito isso lá, nas suas cartas, que ele era do maligno, não é? Então veja bem, a Bíblia diz que ele era do maligno, então é isso, correto. Agora, ele era filho de Satanás e ele pensou que fazendo um altar e deixando-o muito bonito para a adoração, era isso que Deus respeitaria. Eles pensam a mesma coisa hoje. Você já reparou isso? Que cada um, esses grandes movimentos, cada um quer fazer mais bonito, um templo mais bonito do que o outro. É a beleza, pensando que a beleza atrai ao Senhor Deus. Ele já falou para trás aqui que Deus olha no caráter, assim como nós devemos olhar também no caráter, não é? Mas vamos aqui então, né? Com certeza, apenas construímos um grande edifício, teremos grandes denominações, construiremos um maior edifício e com as pessoas mais bem vestidas e com os ministros mais cultos. Às vezes Deus está a 10 milhões de milhas longe daquilo. Isso é correto. Quer dizer, infelizmente, a humanidade religiosa está na condição de Caim.
Você diz, mas será? Sim, Caim era religioso, você não prestou atenção nisso? Caim era religioso e ele foi oferecer sacrifício a Deus, mesmo que o pai dele não fosse Deus. O mundo está desse mesmo jeito agora, não é? Veja bem, embora seja a igreja, se Deus apenas respeitasse a adoração, a sinceridade, o sacrifício, Caim teria sido tão justo quanto o foi Abel. Não é? Porque Caim foi também oferecer o sacrifício, só que ele não tinha, era noção, ele não tinha revelação do que Deus queria, do que Deus gostava. E eu vou adiantar uma escritura aqui, para você ficar, talvez seja mais fácil para você ir conseguindo captar, assimilar, né? A Bíblia diz assim uma coisa, pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício que Caim. Não é? Por quê? Porque fé é revelação. Ninguém contou para Abel que era para oferecer um cordeiro. Olha só, eles não tinham Bíblia. Eu me lembro de uma mensagem do nosso precioso ancião, pastor Joaquim Gonçalves, no tempo que nós ouvíamos aquelas fitinhas cassete assim de gravador, ele pregou uma mensagem intitulada Eles não tinham Bíblia. Caim não tinha Bíblia, Abel também não tinha. Abel resolveu lá e oferecer um cordeiro, porque ele era pastor de ovelhas, não é? Mas a Bíblia diz que foi pela fé que ele ofereceu o cordeiro. E Caim ofereceu os frutos da terra. Você sabe por que Caim ofereceu os frutos da terra? Porque ele pensava que o pai dele e a mãe dele tinham comido um fruto, uma maçã. Por isso que ele ofereceu os frutos. E Abel sabia que não era isso. Abel sabia que o pecado que os expulsou do Éden era a mistura de sangue ilícita. Por isso que ele derramou o sangue do cordeiro. E aí a Bíblia diz, e para Abel e o seu sacrifício, atentou o Senhor. Mas para Caim e o seu sacrifício, não atentou o Senhor, porque ele estava fora da linha. Talvez ele estivesse sincero, tanto quanto Abel. Mas ele estava fora da revelação. Aí é que mora a questão. Aleluia. Você vai se lembrar de uma coisa, eu tô tomando o tempo da leitura aqui, mas eu acho que isso é bom, isso se faz necessário, não é? Você lembra quando o Senhor Jesus Cristo disse assim, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, e outros dizem que é um profeta, e qualquer coisa assim, João Batista, né? E ele falou assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí São Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Você se lembra da resposta que Jesus deu? Ele disse assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Por quê? Para aí no porquê. Por quê que ele era bem-aventurado? Porque não tu revelou a carne e o sangue. Então ele era bem-aventurado por causa da revelação que ele teve que Jesus era o Messias. Era a mesma revelação que Abel teve no jardim do Éden. Por isso que ele matou o cordeiro. Não é? E vamos aqui então. Mas, e foi quando o foi Abel, mas foi através da revelação que ele compreendeu que não foram maçãs que seus pais comeram. Eu vou dizer algo aqui que não soa bem para um ministro, mas vou dizer isto de qualquer modo. Eu ouço as pessoas dizerem coisas, contando piadinhas. Então, agora, eu não quero dizer isso, embora vou dizê-lo. Se comer maçã fizesse com que as mulheres vissem que estão nuas, seria melhor nós distribuirmos maçãs novamente. Isto é correto. Quer dizer, se foi maçã que eles comeram, então era melhor distribuir maçã agora, porque quando eles comeram do fruto lá, ele quer dizer isso, lá no Éden, quando eles comeram do fruto proibido, eles descobriram que estavam nus. Adão e Eva. Eles estavam nus, mas eles não sabiam. O que é que acontecia que eles não sabiam que estavam nus? Eles não viam o corpo deles? Viam.
com esses olhos eles viam, mas eles não tinham a revelação daquilo, que eles estavam nus, e que aquilo atrairia um ao outro depois. Né? Então o profeta está dizendo, bom, as mulheres hoje andam seminuas, né? E se comer maçã faz as pessoas terem revelação que estão nuas, então era bom começar a dar maçã para as mulheres, para elas descobrirem que estão nuas. É isso que ele quer dizer aqui. Eu não gosto de dizer isso, mas vou dizer de todas as maneiras, né? Mas apenas que isso mudou. É uma reticência aqui, né? Eu tenho te detido aqui, estou falando a respeito de mulheres e coisas. Eu vou aliviá-los em 1 minuto com uma coisa que virá a seguir. Bom, vamos ver, ainda dá um tempinho, vamos ver se chega lá, né? Agora observe você, não foram as maçãs. Nós sabemos disso. A igreja tem se tornado, nestes dias, com suas realizações, como todas as outras realizações feitas pelo homem, tem se tornado científica. A igreja tem se tornado científica. Eles estão tentando formar uma igreja científica, atraindo-os com filmes e grandes torres, e que pena que o Pentecostes tenha entrado nessa rotina. Seria melhor estar com um pandeiro em uma esquina e com o Espírito Santo de Deus ao seu redor. Mas você está tentando se comparar com o restante deles, porque você está denominado, ele está falando isso para os irmãos pentecostais, né, que vieram depois, na última era agora da igreja. E eu não sei se você sabe, mas o profeta Irmão Brana foi enviado para os pentecostais. Mas os pentecostais não aceitaram ele, né? O profeta Irmão Brana, lá nos Estados Unidos, antes da revelação dos 7 selos, ele granjeou 1 milhão de membros para as Assembleias de Deus. Mas às vezes os membros novos agora, dessa geração nossa, não sabe dessas coisas, né? Porque o profeta foi enviado para pregar aos pentecostais, porque ele tinha luterano, metodista, batista, assim por diante, não é? Até chegarmos aos pentecostais. Os pentecostais era a última fase. Aí viria a mensagem seria para aperfeiçoar os pentecostais, mas eles não aceitaram. Eles não deixaram ele pregar mais nas igrejas deles, lá, quando ele começou a pregar essas coisas, não é? Que Deus veio na coluna de fogo e mostrava para ele começou a falar, eles não aceitaram mais, infelizmente. Acho que não vai dar tempo agora, vamos ver, né, aqui. Se comparar com o restante deles, porque você está denominado, você foi o que causou isto, vem? As igrejas estão tentando ser científicas. Recordem, quando o homem alcançar o progresso através da ciência, ele está destruindo a si mesmo. A cada dia, quando ele inventou a pólvora, observe o que ela fez. Quando ele inventou o automóvel, ele matou mais do que a pólvora. Matou. Agora, eles fizeram a bomba de hidrogênio. Gostaria de saber o que ele fará com ela. Correto. E do mesmo modo é a igreja. Enquanto ela tenta realizar através da ciência, através de esquemas feitos pelo homem, isso estará te afastando de Deus rumo à morte, mais do que isso foi na primeira vez. Isso é correto. Não escolha a sua igreja da mesma forma que você escolheu a sua esposa. Vem? O que a ciência fez por ela foi uma maravilha, mas é melhor você ficar longe daquela igreja.
Ele fez as pinturas, pólvora e todas estas coisas. Escolha o caráter de sua palavra. Agora, vamos comparar a noiva natural de hoje com a então chamada igreja noiva de hoje. Compare uma mulher que vai se casar hoje. Eu só preciso terminar esse parágrafo, né? Agora, apenas olhe o que a ciência tem feito por ela. Primeiro, ela vem com o seu cabelo tosado, com um destes penteados como o de Jacqueline Kennedy, vem, ou algo assim, e você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia realmente dá ao homem, se ele desejar, olha bem, hein? A Bíblia realmente dá ao homem, vírgula, se ele desejar, o direito de colocá-la para fora com divórcio, se ela fizer aquilo. Isso aqui é pesado, hein? Se você não gostar mais do profeta por causa disso, eu vou lamentar muito, não é? Porque eu gostaria que você continuasse gostando. Eu estou falando você, aqueles que não... Porque a nossa pregação vai a público e qualquer pessoa pode assistir, pode ver, não é? Então eu estou dizendo a esses que não são da mensagem. Os da mensagem gostam, né? Então ele disse, a Bíblia dá direito ao homem de se divorciar da mulher se ele quiser, quando ela faz aquilo, não é? Cortar o cabelo. A mulher que corta o seu cabelo é uma mulher desonrada. A Bíblia diz assim, isto é correto. Não sabia você disto? Ele disse, né? Sim, eu preguei muito na Califórnia para você não saber disso. Isso é correto. Não, que bem isso faz para mim? Elas fazem isso de qualquer modo, quer dizer, eu prego, mas elas não obedecem. Você não pode pegar um porco e transformá-lo e fazer dele um cordeiro. Bom, eu vou parar aqui, porque a mensagem não vai acabar hoje, agora, e então nós vamos ultrapassar o tempo, né? Se você quiser continuar, você é muito bem-vindo em nosso culto online, publicado pelo canal do YouTube, não é? Então, se você quiser, você nos dará muita honra com isso, não é? Então, nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor nesse momento. Bendito Deus e Pai de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. E a carta aos Hebreus, onde São Paulo escreveu, ele disse assim, que filho há que o pai não corrija? Nossos pais nos corrigiram conforme lhes bem parecia, ou bem lhes parecia. Mas o Senhor nos corrige segundo a sua palavra. E se nós não aceitarmos a correção, então nós nos caracterizamos, estamos dando a prova que não somos filhos, somos bastardos. Então ajuda cada um, Senhor, nesta hora, a refletir nessas coisas, não se irar contra a palavra, não se irar contra o pregador, não se irar contra o profeta, Senhor, mas ajude a cada um, ó Pai, a receber a palavra do Senhor em suas almas para serem salvos. No nome santo de Jesus Cristo é que nós pedimos tudo isto e agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, nós vamos ficando por aqui, não é? Vocês fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e não esqueçam de clicar no gostei, não é? E também, se não são inscritos, inscrevam-se para continuar sendo abençoados e também outras pessoas também serem abençoadas, né? Se Deus permitir, voltaremos então no próximo culto. Os nossos cultos online aqui através desse canal, o canal chama-se Tabernáculo SBO. São transmitidos todas as terças, quintas, sábados e domingos e ele é publicado no horário das 18 horas e 45 minutos. Fiquem com Deus. Amém.